Você já parou para pensar se tudo ao seu redor, desde as estrelas até as suas próprias memórias, poderia ser apenas o código de um supercomputador invisível? Inscreva-se no canal Decodificando Maktub e vamos descobrir. Se olharmos bem de perto para a estrutura do universo, a matéria parece desaparecer, dando lugar a padrões geométricos puramente matemáticos. Grandes cientistas e filósofos modernos sugerem que a realidade não é feita de átomos, mas sim de bits de informação. Imagine que o tecido do espaço funciona exatamente como a tela do seu celular, dividida em minúsculos pixels imperceptíveis. Na menor escala possível da física, chamada de comprimento de Planck, o espaço deixa de ser contínuo e se torna pixelado. É como se a natureza operasse sob uma lógica binária estrita, ou algo existe na posição 1, ou não existe na posição 0. Essa perspectiva muda completamente nossa percepção sobre o que chamamos de sólido, real ou concreto. Para entender essa arquitetura invisível, precisamos voltar e olhar para os fundamentos da física moderna. No início do século XX, os físicos descobriram que a luz e a energia não fluem livremente, mas em pacotes bem definidos chamados quanta. Essa descoberta foi o primeiro indício de que o universo possui uma taxa de atualização, assim como um processador de computador. Pense em uma transmissão de vídeo em alta definição, de longe tudo parece perfeitamente fluido e natural. Mas se você pausar o vídeo e aproximar ao máximo, verá apenas uma coleção estática de dados organizados. O renomado físico John Archibald Wheeler resumiu esse conceito em uma frase famosa: tudo vem do bit. Ele defendia que cada partícula elementar do cosmos extrai sua existência da resposta a perguntas binárias de sim ou não. Se essa teoria estiver correta, as leis da física que conhecemos seriam apenas as regras de programação do sistema. A gravidade, o eletromagnetismo e o próprio seriam algoritmos rodando em segundo plano no universo. Essa ideia pode parecer assustadora à primeira vista, tirando o peso de nossa realidade material. No entanto, ela também conecta a ciência e a filosofia de uma forma profundamente bela e unificada. Os antigos filósofos já falavam sobre um mundo de formas puras que existia além daquilo que nossos sentidos captam. Hoje, a tecnologia nos permite recriar mundos virtuais tão complexos que a linha entre o real e o simulado começa a sumir. Considere os jogos de videogame atuais, com gráficos hiperrealistas e inteligências artificiais com comportamentos próprios. Os personagens virtuais desses jogos correm, lutam e exploram sem jamais suspeitar que seu chão é feito de linhas de código. Se o nosso avanço tecnológico continuar nesse ritmo exponencial pelos próximos séculos, o que seremos capazes de criar? Poderíamos construir simulações completas de civilizações inteiras, com bilhões de mentes conscientes habitando nelas. O filósofo Nick Bostrom usou essa exata premissa para formular seu famoso argumento da simulação. Ele propõe que, se é possível criar tais simulações, a probabilidade estatística de estarmos na realidade original é incrivelmente baixa. Seríamos, muito provavelmente, habitantes de uma engenharia de software criada por uma inteligência muito superior. Essa hipótese encontra ecos surpreendentes em anomalias estranhas observadas nos laboratórios de física quântica. O famoso experimento da dupla fenda demonstra que as partículas mudam de comportamento dependendo se estão sendo observadas. Sem um observador consciente, a matéria se comporta como uma onda difusa de possibilidades abstratas. No momento em que um sensor ou olhar humano intervém, essa onda colapsa instantaneamente em uma posição fixa e física. Em termos de computação, isso funciona exatamente como a otimização de renderização gráfica de um jogo moderno. O computador não processa o mapa inteiro do jogo todo, ele apenas renderiza o cenário para onde o jogador está olhando. Essa economia de processamento poupa energia do sistema e evita o colapso do hardware por excesso de dados desnecessários. Seria o colapso da função de onda a forma que o nosso universo encontrou para economizar poder computacional? Outra pista misteriosa reside no entrelaçamento quântico, fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Duas partículas conectadas podem ser separadas por galáxias inteiras de distância, mas o que acontece é uma afeta a outra imediatamente. Essa comunicação instantânea viola a velocidade da luz, que é o limite absoluto de velocidade no nosso espaço tridimensional. Contudo, se o espaço for uma ilusão digital, essas duas partículas estão na verdade escritas no mesmo bloco de memória.
Para o processador central, a distância física entre elas é zero, pois ambas ocupam o mesmo endereço de código interno. A velocidade da luz seria, portanto, a velocidade máxima de processamento permitida pela placa-mãe do cosmos. É fascinante notar como padrões recorrentes de geometria sagrada se repetem em todas as escalas da nossa existência. A sequência de Fibonacci e a espiral áurea moldam desde a disposição das sementes de um girassol até o braço de galáxias inteiras. Esses padrões não parecem acidentais, eles se assemelham a rotinas de programação eficientes e perfeitamente otimizadas. O cientista James Gates descobriu algo ainda mais surpreendente ao estudar as equações da teoria das supercordas. Ele encontrou blocos de códigos corretores de erros matemáticos profundamente inseridos nas fórmulas que descrevem o universo. Esses mesmos códigos de correção de erros são utilizados hoje para fazer a internet funcionar e transmitir dados sem perdas. O que esses códigos de segurança de computadores estariam fazendo no coração das leis mais fundamentais da natureza? Isso sugere que a realidade possui um mecanismo ativo para evitar corrupção de dados e manter a estabilidade do sistema. Tudo opera de forma integrada, como uma imensa obra arquitetônica onde cada parafuso digital cumpre uma função crucial. Se aceitarmos a premissa do universo como simulação, surge a pergunta inevitável: quem seriam os arquitetos? Seria uma versão futura da própria humanidade realizando experimentos históricos para entender seu próprio passado? Ou seria uma inteligência alienígena cuja mente opera além de qualquer dimensão que consigamos conceber? Alguns pensadores sugerem que o universo pode ser uma simulação autogerada, ganhando consciência através de nós. Cada ser humano seria um terminal de entrada, um sensor coletando dados e experiências para o grande sistema central. Nossas alegrias, dores, descobertas e criações alimentariam o banco de dados dessa consciência cósmica em expansão. Isso traz um novo significado para nossa existência cotidiana, conectando cada ação a um propósito universal. Mesmo o trabalho mais simples, como assentar tijolos em uma construção, segue leis geométricas e físicas estritas. Cada tijolo colocado no lugar certo é um reflexo da ordem contra o caos, organizando o espaço tridimensional. A engenharia civil humana espelha a grande engenharia do universo, estruturando realidades tangíveis a partir de ideias abstratas. Até mesmo o hardware que criamos hoje busca replicar a complexidade distribuída que vemos no cosmos. Quando engenheiros conectam centenas de processadores em paralelo, eles mimetizam a rede de conexões neurais da natureza. Esses sistemas dissipam o calor gerado pela fricção da informação, mantendo o fluxo de dados constante e limpo. Toda essa busca tecnológica é uma tentativa de construir nossas próprias matrizes de simulação inteligente. E se as constantes físicas do nosso universo fossem ajustadas milimetricamente apenas para permitir que a vida aconteça? Se a força da gravidade fosse minimamente diferente, as estrelas jamais teriam se formado para gerar os elementos químicos. Este ajuste fino perfeito é um dos argumentos mais fortes usados pelos defensores do design inteligente ou da simulação. Parece haver um cuidado meticuloso na calibragem do sistema, garantindo que o programa rode sem travar ou quebrar. Diante de tantas evidências matemáticas, a visão materialista clássica do século XIX começa a parecer incompleta. A própria mente humana e a consciência continuam sendo o maior mistério não resolvido pela ciência tradicional. Nenhum cientista conseguiu explicar como impulsos elétricos no cérebro se transformam na experiência subjetiva de ver a cor vermelha. Mas na teoria da informação, a consciência faz todo sentido, ela é o usuário interagindo com a interface gráfica do programa. Não somos meros subprodutos acidentais da matéria, somos a razão pela qual a simulação foi ligada. Cada detalhe da nossa rotina ganha uma nova profundidade quando percebemos o mistério que nos cerca. Olhar para o céu noturno deixa de ser apenas contemplar o vazio e passa a ser admirar uma colossal obra de arte digital. A história humana, as artes, a filosofia e as grandes navegações seriam capítulos cuidadosamente roteirizados nesse grande servidor. Independentemente de habitarmos uma matriz virtual ou uma realidade biológica, o valor da nossa jornada permanece intacto. O amor, a busca pelo conhecimento e as conexões que criamos com o próximo são as moedas de troca mais valiosas desse plano. Seja você um cientista em seu laboratório ou um construtor erguendo paredes, você faz parte desse grande projeto cósmico.
A busca humana por decifrar os segredos do universo é o código tentando entender o programador que o escreveu. E a cada nova descoberta na fronteira da física, parecemos dar um passo mais próximo de decifrar o código-fonte original. Seja bem-vindo à grande arquitetura da informação, onde tudo o que vemos é apenas o reflexo de algo muito maior. A jornada para desvendar esses mistérios está apenas começando, e cada resposta abre portas para novas perguntas fascinantes. Continue expandindo sua mente, questionando os limites do real e buscando a sabedoria oculta atrás de cada detalhe do cotidiano. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda pelos segredos ocultos da realidade e da ciência. Se você sentiu sua mente se expandir com essa nova perspectiva sobre o universo digital, apoie nosso trabalho pedagógico. O saber é o único patrimônio que cresce quando é compartilhado livremente com o mundo inteiro. Para continuar explorando os mistérios do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da filosofia antiga, inscreva-se no canal Decodificando Maktub. Até o nosso próximo encontro, continue buscando a verdade, expandindo sua inteligência e decodificando o Maktub.